Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. Roda a vinheta porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! E vamos para a nossa aula de generalidades de artrologia. Estamos falando do sistema articular. A articulação vai ser o sistema responsável por estudar o contato entre os ossos. Então, de que maneira que esses ossos estão em contato que vão permitir ou não o movimento. A articulação ela vai ser responsável, então, pela mobilidade. Ela ainda é a parte passiva do aparelho locomotor. Quando eu falo em locomoção, eu tenho uma parte ativa e uma parte passiva. O esqueleto vai fazer a sustentação e vai formar o quê? Meu sistema de alavancas. A articulação vai permitir ou não a mobilidade entre os ossos. E quando ela permite diferentes possibilidades de movimento. Quem vai ser a parte ativa da locomoção vai ser quem? O meu sistema muscular, o músculo que vai de fato executar o movimento a comando do sistema nervoso. Eu posso classificar as articulações, primeiramente, de acordo com a natureza do elemento que eu tenho entre os ossos. Então, eu posso ter articulações do tipo fibrosas, quando eu tenho tecido conjuntivo do tipo fibroso unindo os ossos. Cartilaginosa, quando eu tenho cartilagem unindo os ossos. Ou articulações do tipo sinoviais, que são um pouco mais complexas. Eu tenho aí mais de um tecido. Eu vou ter tecido fibroso, eu vou ter tecido cartilaginoso. E eu vou ter o líquido sinovial. Quando eu falo de articulação sinovial, eu estou falando de articulações que possuem uma maior amplitude de movimento. Quanto à funcionalidade, eu posso classificar em sinartroses, anfiartroses e diartroses, que respectivamente não vão permitir nenhum tipo de movimento, no caso da sinartrose, pouco movimento na anfiartrose e diferentes possibilidades de movimento nas diartroses. Vamos então comentar agora das articulações do tipo fibrosas. As articulações do tipo fibrosas são classificadas por serem sinartroses, ou seja, não permitem movimento, e morfologicamente por serem fibrosas, uma vez que elas possuem tecido conjuntivo do tipo fibroso unindo os ossos. Primeiro tipo de articulação do tipo fibrosa, as suturas. As suturas elas são encontradas entre os ossos do crânio. O que são suturas? Quando eu penso em sutura, eu penso no ponto que é dado numa incisão, por exemplo, um indivíduo que fez uma cirurgia ou sofreu um acidente. Qual que é a ideia de uma sutura? Deixar ali os pedaços da pele que estão seccionados unidos, sem movimento, para que aconteça uma cicatrização. Aqui, a sutura vai significar o quê? Que eu vou ter uma união com muita aderência entre esses ossos. As suturas elas podem ainda serem classificadas como suturas do tipo plana, escamosa e serreada. Plana, quando essa união for linear. Por exemplo, quando eu vejo aqui a articulação do tipo internasal, entre os ossos nasais. Percebam aqui, deixa eu colocar o laser. Percebam aqui que a união entre os ossos nasais se dá através de uma linha reta, por isso é classificada como sutura do tipo plana. A sutura escamosa, ela tem o desenho de um bisel. O osso temporal, quando ele vai se unir com o osso parietal, ele tem uma união com o desenho de um bisel. Bisel é aquele corte diagonal que a gente observa em uma agulha. Então, na articulação temporoparietal, eu vou ter uma sutura do tipo escamosa. E na sutura serreada, o nome já está falando formato. Olha, serreada, formato de serra, formato em união serreada, denteada. Entre os parietais, por exemplo, parietais com occipital.
Vou para outro tipo aqui, que é a esquindilese, nome diferente, né? Esquindilese é um tipo de articulação do tipo fibrosa, em que a união dos ossos se dá através desse formato de fenda. E o exemplo clássico que a literatura traz para a gente é da articulação do osso vômer com o osso esfenoide. Vômer aqui representado em cor de rosa e esfenoide aqui representado em amarelo. A união deles se dá através aqui de uma fenda. Estou falando de que tipo de articulação? Do tipo fibrosa. Então, eu vou ter o que entre esses ossos aqui? Tecido conjuntivo do tipo fibroso. O segundo tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. Na sindesmose, eu vou observar uma membrana de tecido conjuntivo, uma banda, como se fosse um ligamento. Enquanto que na sutura, alguém ligou o alarme, vocês ouviram, né? Enquanto que na sutura eu não conseguia observar nenhum ligamento, na sindesmose eu observo o ligamento. Quando eu vejo aqui a união entre a tíbia e a fíbula, entre a ulna e o rádio, eu observo aqui uma sindesmose, chamada de sindesmose tíbio-fibular ou sindesmose rádio-ulnar. Eu observo aqui a membrana interóssea. No caso da sindesmose, eu não tenho movimento, eu tenho aqui a união. Observo aqui, olha só, presença da sindesmose tibiofibular distal, ou da rádio-ulnar também distal. Terceiro tipo de fibrosa, gonfose. Na gonfose, eu observo uma união no formato de prego na tábua. E é o tipo de articulação que eu tenho entre os dentes e, superiormente, a maxila e inferiormente a mandíbula. Então, estou falando da minha articulação dentoalveolar. Alvéolo é o espaço que eu tenho na maxila e na mandíbula que se articula. É como se o prego fosse o dente e a tábua fosse a maxila e a mandíbula. Quarto tipo, sinostose. Na sinostose é quando eu observo uma fusão entre ossos que primeiramente eram separados. Quando eu observo aqui o sacro inicialmente ele é o quê? São 5 vértebras que estão sobrepostas. Porém, quando eu observo o adulto, eu não consigo identificar muito bem uma separação entre cada uma das vértebras. Parece um osso único. Isso altera, por exemplo, o critério de contagem. Então, como eu vou ter uma fusão entre essas vértebras, opa, a chapa está frouxa. Quando eu observo uma fusão entre essas vértebras, eu tenho aqui um caso de sinostose. Tenho outra sinostose? Tenho no osso do quadril, por exemplo, que é a união de pubis, ilho e isquio. É um tipo de articulação também fibrosa. Observem aqui esse crânio, é o crânio de um idoso. Em um idoso eu vou perceber que a abóbada craniana ela é quase que contínua. Por quê? Porque eu acabei tendo uma calcificação, uma fusão entre esses ossos. Cadê a sutura coronal aqui? Entre o occipital e os parietais. Observem esse daqui, eu mal vejo a sutura sagital. Eu poderia dizer, então, que a sinostose, mais do que um tipo de sutura, ela pode significar o quê? Um processo fisiológico. Com relação às articulações do tipo cartilaginosas, elas são mais simples do que as fibrosas quanto ao número de classificações. Eu tenho apenas 2. E a primeira é a sincondrose. Sincondrose é quando a união entre os ossos se dá através de cartilagem do tipo hialina. Então, eu tenho cartilagem hialina unindo os ossos. É a articulação que eu encontro, por exemplo, entre as costelas e o externo. Tem mobilidade? Um pouco. Lá na articulação do tipo fibrosa, a gente estava observando casos que não têm mobilidade. Estava falando de sinartroses. Aqui eu estou falando de anfiartroses. Então, eu tenho um pouco de mobilidade. Qual é a mobilidade que eu tenho entre as costelas e o externo, por exemplo? Movimento de alça de balde durante movimentos de inspiração e expiração. Então, tenho sim algum movimento. Aqui nós temos como exemplo a sincondrose externo-costal. Segundo exemplo se dá entre a união do etimoide e o esfenoide com o occipital. No adulto, eu tenho uma calcificação, não consigo observar.
Mas quando eu observo aqui nessa imagem, que eu tirei lá do Anatipat da Unicamp, corte sagital mediano, vista medial de um crânio de bebê. Observo aqui, olha só, aqui anterior, aqui posterior. Observo aqui osso frontal, consigo identificar aqui até o seio frontal, osso nasal, palato duro, palato mole. Observem aqui o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso occipital. Estão vendo aqui a deposição de um tecido mais esbranquiçado? Isso é cartilagem. É cartilagem do tipo hialina. Então, estou falando da sincondrose esfenoetimoidal e da sincondrose esfeno-occipital. Tenho mobilidade? No caso do bebê, o crânio ele é um pouco mais flexível. Eu tenho até a presença lá da região das fontanelas, da membrana interóssea, que depois eu vou ter a calcificação. Mas não é só a abóbada craniana que vai ter flexibilidade. Percebam que a base do crânio também vai ter um pouco, presença aqui de cartilagem hialina. Segundo tipo de articulação cartilaginosa são as sínfises. Nas sínfises eu tenho a presença de cartilagem do tipo fibrosa. Então aqui não é cartilagem hialina, aqui é cartilagem do tipo fibrosa. Então eu vou ter a presença de fibras de colágeno dentro da cartilagem, é uma cartilagem diferente da cartilagem do tipo hialina. Exemplo clássico de sínfise, a sínfise púbica. Só a sínfise púbica, eu preciso de outro exemplo, eu preciso entender um pouco melhor. Articulação intercorpo vertebral. Na articulação intercorpo vertebral, eu tenho a presença de discos de cartilagem fibrosa entre os corpos das vértebras. O nome parece difícil, mas quando eu vou separando cada parte que compõe o nome, entre corpo, o corpo vertebral das vértebras, a articulação entre os corpos das vértebras. Eu tenho a presença de um disco de cartilagem fibrosa que é externamente composto por um anel fibroso e internamente eu tenho um núcleo pulposo, que é uma substância mais gelatinosa, rica em glicosaminoglicanas, proteoglicanas, ácido hialurônico, que vai servir como um amortecedor. Quando eu tenho aí uma desidratação desse disco, ou quando eu tenho uma fissura, um rompimento desse anel fibroso, eu posso ter o extravasamento do núcleo pulposo, caracterizando uma hérnia de disco. Então, estou falando de uma articulação do tipo cartilaginosa. E, finalmente, chegamos nela. Vamos estudar agora as articulações do tipo sinovial. Articulações sinoviais. Eu disse lá na introdução que as articulações do tipo sinoviais elas são um pouco mais complexas. Diferente da articulação fibrosa, que eu tenho tecido conjuntivo fibroso unindo os ossos. Diferente das cartilaginosas, que eu tenho cartilagem unindo os ossos. Quando eu falo de articulações do tipo sinovial, eu falo de uma articulação que ela é um pouco mais complexa e ela tem alguns elementos que estarão presentes sempre. Por exemplo, cartilagem hialina. Eu tenho aqui a articulação glenomeral, a articulação do ombro. Aqui a cavidade glenoide da escápula e aqui a cabeça do húmero. Percebam que as superfícies ósseas que estão em contato, elas possuem cartilagem hialina revestindo o osso para quê? Para que eu não tenha um desgaste ósseo durante a movimentação. Eu tenho ligamentos que vão formar uma cápsula, que é a cápsula articular, aqui representado em verde. Eu tenho uma cavidade formada por essa cápsula, que aqui está representado por preto para demonstrar que existe aqui uma cavidade. E dentro dessa cavidade eu tenho um líquido, que é o líquido sinovial, ou simplesmente sinóvia. Quem produz o líquido sinovial é a própria cápsula articular, que possui uma membrana fibrosa localizada mais externamente e uma membrana sinovial internamente, que é quem vai produzir o líquido sinovial. O líquido sinovial vai ser responsável pela lubrificação desta articulação. Ou seja, eu vou ter uma cápsula aqui fechada, hermética. Dentro dela eu vou ter um líquido que vai permitir a lubrificação, o deslizamento. E para que eu não tenha um desgaste ósseo, eu tenho um revestimento de cartilagem hialina nas superfícies ósseas que estão em contato. Essa é a estrutura básica
de uma articulação do tipo sinovial. Além dessas estruturas básicas, eu posso ter também alguns elementos que vão dar suporte, por exemplo, discos ou meniscos, que vão funcionar como um coxim, como um amortecedor a mais, além da cartilagem hialina. Aqui eu tenho a famosa ATM, articulação temporomandibular. Eu tenho aqui um disco entre a cabeça da mandíbula e o osso temporal, articulação temporo, osso temporal, mandibular, ATM, tenho a presença de disco. No joelho, eu tenho dois discos em formato de meia-lua. Quando o disco tem um formato de meia-lua, ele recebe o nome de meniscos. Além de discos e meniscos, eu posso ter também a presença de ligamentos para dar estabilidade ao movimento. Quanto maior o movimento que eu tenho, maior a instabilidade da articulação. Qual é a articulação mais móvel que a gente tem no corpo? O ombro. E percebam que o ombro, embora ele seja muito móvel, ele também apresenta uma certa instabilidade. Eu acredito que todo mundo conheça alguém que já deslocou o ombro, que o ombro teve uma luxação, que a articulação saiu do lugar. Então, eu posso ter aí a presença de ligamentos dentro da cápsula articular, por exemplo, no joelho, ligamentos cruzados anterior e posterior, e posso ter ligamentos que estão fora da cápsula, por exemplo, o ligamento patelar. A classificação das articulações sinoviais vão se dar através do formato das superfícies que estão em contato. Começamos então pela articulação sinovial do tipo plana. Não confundir com a sutura plana. A única semelhança que eu tenho é que ambas têm superfícies ósseas planas, mas lá na sutura plana eu tinha tecido conjuntivo do tipo fibroso, não permitindo movimento entre os ossos. Aqui não, aqui eu tenho aqueles 4 elementos básicos, que são cápsula articular, cavidade articular, líquido sinovial e uma cápsula articular. Ou seja, eu tenho movimento. Que movimento que eu tenho? Movimento de deslizamento, ok? Vou ter também na coluna vertebral a articulação zigoapofisária entre os processos articulares, diferente da articulação do tipo sínfise que eu tenho no disco intervertebral. Entre os corpos das vértebras eu tenho sim a articulação cartilaginosa do tipo sínfise, mas entre os processos articulares posteriormente eu tenho uma articulação sinovial do tipo plana. Também encontro articulação sinovial do tipo plana entre os cuneiformes, por exemplo, entre os cuneiformes e o navicular, tem um pequeno deslizamento entre esses ossos. Aqui eu estou falando já então de articulações que têm diferentes possibilidades de movimento. Estou falando de artroses. Articulação do tipo gínglimo, movimento de dobradiça. É um movimento que eu vou observar entre a una e o húmero. A una tem esse formato aqui de chave inglesa. A articulação entre una e húmero permite o movimento de dobradiça, permite o movimento de flexão e extensão. Olha aqui a tróclea, formato de carretel do húmero, se encaixando aqui na incisura troclear da una, permitindo o movimento de dobradiça. Terceiro tipo, trocoide, também conhecido como pivô, formato cilindroide, formato de cilindro. Vão permitir movimento de rotação. É a rotação que eu tenho entre o dente do áxis e o atlas. Estou falando de C1 e C2, vão permitir movimento de rotação entre os ossos. Outro exemplo de articulação sinovial do tipo trocoide é a articulação que eu tenho da cabeça do rádio com a una, que vai permitir o movimento de rotação medial e rotação lateral. Rotação medial chamarei de pronação, rotação lateral de supinação. Quarto tipo, articulação sinovial do tipo condilar, formato elipsoide, formato de elipse entre as superfícies articulares. Vão permitir movimento de flexão e extensão e abdução e adução. Ou seja, eu tenho aqui já dois eixos de movimentos que, quando combinados, fazem a circundução. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando só dos movimentos, quais são os planos e eixos de movimento. Tenho essa articulação entre o carpo e
o rádio. A articulação radiocárpica vai ser do tipo condilar e vai permitir esses movimentos. Outro exemplo é a articulação do joelho, que morfologicamente ela é classificada como condilar. Porém, quando eu observo ela funcionalmente, eu acabo entendendo que ela tem só um movimento, que é o movimento de flexão e extensão. Porém, minha gente, a articulação do joelho, ela também faz uma pequena rotação, mostrando aí, então, que ela é do tipo biaxial, tem dois eixos de movimento. Quinto tipo, a articulação do tipo selar vai permitir movimentos também em dois eixos, flexão e extensão, abdução e adução. O exemplo clássico que a articulação do tipo selar é ilustrado na literatura é entre o primeiro metacarpo e o trapézio, que é um dos ossos do carpo. A articulação do tipo selar. As duas superfícies articulares têm formato de sela, sela de cavalo mesmo. Observem aqui, primeiro metacarpo e o trapézio, movimento combinado de flexão e extensão, abdução e adução. E para finalizar, a articulação sinovial do tipo esferoide permite 3 eixos de movimento. O nome já está falando qual que é o formato dos ossos que estão em contato, né? Formato de uma esfera. Tenho só 2 exemplos no corpo todo. Olha só que coisa boa. Articulação coxo-femoral, cabeça do fêmur com acetábulo do osso do quadril, e articulação do ombro, cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula. São as articulações de maior mobilidade que a gente vai encontrar no corpo e também articulações que são instáveis. Nunca se esqueçam, quanto maior a mobilidade, maior a instabilidade. E essa foi a aula de hoje, podem ser para intervalo. Hoje, por conta da aula ter sido um pouco mais pesada, eu preparei um almoço especial para merenda. Vamos ter risoto de filé mignon com gorgonzola. Até o próximo vídeo!